Bom dia a esta quarta-feira, dia... Que dia é hoje do mês? 29 de julho de 2021, Brasília, Distrito Federal. Bom dia, Dani, bom dia, professora Cristina. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso Café com Terapia da quarta-feira. Querida Cristina, bom dia. Coisa boa, né? Coisa boa vocês aqui. Muito bom mesmo. A arte oficial é a Dani, que já me chama de Carlinha e eu chamo ela de Dani. E tá tudo certo. Gente, então, ontem foi uma live muito gostosa, né, professora Cris? Aquele bate-papo tranquilo, relaxado com o professor Léo de Biologia. Maravilhoso. Hoje é dia 28. Opa! 5 graus com sensação de 2 lá em Bagé. Maurício do céu. Camila, bom dia, seja bem-vinda. Camila, psicóloga e filha, olha, falar irmã, filha da terapeuta Rejane Cabral. Maurício quer dizer que tá 5 graus, muito frio, né? Muito frio, puxa vida, caramba. Bob Bobeira entrou também, professor Irene também aqui, e estava -1, Maurício, puxa vida. Olha, eu te confesso que você gosta, né, Maurício, desse frio todo, mas eu não tenho saudades. Eu tenho saudades de Porto Alegre, eu tenho saudades do Rio Grande do Sul, mas menos do clima. Eu sofri com esse clima muito intenso, de frio rígido, né? No Rio Grande do Sul, mas fazia parte. Em Esteio, Rejane, como é que tá a temperatura aí? Alessandra Mariver, né? Bom dia, sejam todas e todos muito bem-vindos. Coisa boa, sala cheia. Bom dia. O Bob Bobeira é de Porto Alegre. Friaca, né? Tá certo. O Rô. A Rô tá dizendo que chuva, graças a Deus, lá que é interior de São Paulo, né, Rô? Olha só que maravilhoso, né, gente? Do que a tecnologia nos proporciona. A gente conseguir falar com vários estados brasileiros no mesmo canal de internet, e eu vou dizer para vocês, eu uso o meu aparelho de celular. Deixa eu só contar uma coisa, eu acho que eu já contei, né? Eu comprei um computador novo. Eu acho que quando ele chegar, vai ser pelo computador. Rejane, em Esteio, então 12 graus, né? Puxa vida. E a professora Cristina fala, corações aqui aquecidos no frio. É, isso mesmo. Gente, que grande honra e satisfação ter vocês aqui no Café com Terapia de número 192. Que alegria. Tayane, bom dia, seja bem-vinda, querida Tayane. Então, se vocês quiserem enviar os aviãozinhos, eu já enviei os meus, já cumpri com a minha parte. E se vocês acham que tem alguém nesse momento, ao vivo, né, que talvez queira falar sobre esse tipo de relacionamento, né? Que você conhece alguém que vive um relacionamento, mas que você desconfia que é um relacionamento abusivo, envie um aviãozinho para ela. E se você está me assistindo agora no YouTube, compartilha também com essa pessoa, porque muitas vezes a gente está tendo um relacionamento abusivo acreditando que é amor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tá bom, então? Então, olha aqui, ó. Ó, meu caneco. Caneco de café com terapia, mas cheinho de água. O professor Irene, eu também sinto saudade das suas participações aqui, mas deve estar muito ocupada com essas aulas, né? Graças a Deus. E Maurício fala que honra é ter tu nos passando muito conhecimento. Meu amado, querido. Nossa, olha, fiquei emocionada agora. Mas eu sempre digo, isso só acontece no número 192, já completou um ano. Não, já completou um ano desde maio, eu acho, né? Que eu faço essas lives. Antes era
todos os dias, depois passou para 3 vezes por semana. E é por causa da audiência. Se não fosse audiência, eu não estava aqui não. Vamos começar então? Porque já se passaram quase 6 minutos aqui da minha fala. Ive Marques, seja muito bem-vinda, querida. Já preencheu meu coração aqui, seja muito bem-vinda. A Tayane diz, tu tá linda de azul, por mais que eu seja colorada do time do Internacional. Mas é porque, Tayane, eu não sei se você sabe, mas a professora Cristina me enviou de presente lá de Petrópolis, Rio de Janeiro. Então, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu coloco esse lencinho. Eu tenho vários, mas esse tem sido meu especial, preferido. Bom dia, Ive. Então, vamos dar início a esse bate-papo, a essa conversa, né? Lá a Rô fala, Maurício, é verdade, a Carla é um presente. Ai, gente, olha, aí o meu ego vai inchar, e o ego inchado não é nada legal. Gratidão, gratidão demais, viu? Muita gratidão. Vamos lá, então? Ou eu coloquei na chamada do post assim, entre aspas, né, 2 frases que elas foram retiradas de um programa, de uma campanha feita no Twitter relacionado exatamente a esse tema, a este tema, né, ao tema sobre esse amor que a gente acredita que é amor e que na verdade é um relacionamento abusivo. Muito maior da parte dos homens para com as mulheres do que ao contrário. Não que não exista relacionamento abusivo da parte da mulher para o homem. Existe sim. Mas esse perfil ele está mais caracterizado no lado masculino e nós vamos ver hoje por que isso acontece. Tá bom? Então vamos lá. Muita gratidão, Irene. Muita gratidão. Então eu vou ler as 2 frases que eu coloquei no post, tá? Não era amor quando eu me afastei de todos os meus amigos para estar numa relação. É uma frase de uma pessoa. Tô toda arrepiada aqui, gente. Eu tô conectando com algum campo de vocês. Não era amor quando eu tinha que me desculpar por algo que eu não tinha culpa só para que as coisas ficassem bem. Não era amor. Seja muito bem-vinda, Solange. Então, essas frases, elas fizeram parte de uma campanha no Twitter, né? Na semana do Dia dos Namorados. E o nome da campanha é #Não Era Amor Quando. Se você quiser procurar lá no Twitter ou no Google, está lá no Google. Então, eu busquei para poder iniciar o bate-papo com vocês hoje, tá bom? Seja muito bem-vinda, querida Solange. E aí eu escrevi aqui, por que será que as pessoas não conseguem sair de um relacionamento abusivo? Às vezes vive um casamento ou um relacionamento que dura anos, aí quando chega lá no 7º ano, alguma chave vira e aí a gente não quer mais. Não tem mais vontade de continuar neste relacionamento. O que será que acontece? Às vezes, como eu já falei numa live anterior, às vezes é um relacionamento de amizade, às vezes é relacionamento de trabalho. No trabalho, então, é o que mais acontece, né? E aí vem assim, eu continuo aqui a escrever e vou ler aqui o comentário da professora Irene, quando ela diz, na minha pergunta, quando ela responde assim, acredito que seja porque o homem tem a sensação de dono mais do que a mulher. É por aí, professora. Continua aqui com a gente. É por aí. Então vamos lá. Na visão sistêmica, tudo que eu rejeito, tudo que a gente rejeita, a gente exclui, né?
a gente está excluindo quando rejeita. Então, por exemplo, quando eu vejo o relacionamento do meu pai e da minha mãe, um relacionamento abusivo, isso é só um exemplo. É um relacionamento abusivo e eu sou criança e eu estou lá na minha primeira infância, que é nessa faixa etária em que esses traumas e essas dores são tatuadinhos, né, na nossa alma, no nosso inconsciente. Quando eu estou lá nesse momento da minha vida em que eu presencio o relacionamento abusivo, tudo leva a crer que na minha idade adulta eu vá atrair relacionamentos assim também. E existe uma resposta dentro da visão sistêmica, né? Uma das respostas, uma delas, porque vai depender sempre do campo da história e da lealdade da pessoa, tá bom? Então ela diz, eu escrevi aqui assim, ó, normalmente quando as pessoas vivem este tipo de relação é porque vivenciaram, quando crianças, relações abusivas entre os pais, especialmente com a mãe. Então é porque existe uma lealdade, um amor cego pelo sistema familiar, em que esta pessoa inconscientemente vai pensar assim, ó, se ela, minha mãe, não pôde viver um relacionamento pleno, né? Eu também não poderei. Então, por lealdade à memória da minha mãe, eu vou ter o mesmo tipo de relacionamento. Não é a primeira vez que eu falo isso aqui. E nunca vou deixar de repetir. Porque é o que aparece nos meus atendimentos. Esse amor cego pelo meu sistema familiar. Então eu também abri aspas de novo aqui. Se meus pais viveram uma relação nestes moldes, para eu também pertencer a esta família, para eu também pertencer a este clã, eu viverei da mesma forma. Entendem? A Tayane fala que assim, minha chave virou perto dos 14 anos de relacionamento. Sim, em algum momento a chave vai virar. E essa chave só vai virar, Tayane e todos mais, quando eu estiver, principalmente quando eu estiver voltada para o meu autoconhecimento. Porque não é porque papai e mamãe viveram um relacionamento tóxico, abusivo, que eu vou ter que viver também. Que o meu relacionamento ou os meus relacionamentos terão que ser assim. Eu atendi uma pessoa que ela disse que ela não conseguia entender por que ela só atraía. Os 2 últimos relacionamentos tinham sido relacionamentos muito abusivos. Ela não conseguia entender. Então a gente precisou abrir o campo na constelação familiar e então enxergar que ela estava em lealdade a uma memória de abuso na infância. Então, com ela atrelada a esse abuso da infância, em que inconscientemente ela entendia que era porque o papai dela não estava próximo para protegê-la, ela repetia esses relacionamentos assim, entendem? Então, em cada relacionamento, em cada história vai ser, em cada pessoa, com cada pessoa, vamos ter uma história diferente desses relatos. A lei do pertencimento, lembram? São 3 leis, né, das ordens do amor. A lei do pertencimento é a primeira. A lei da hierarquia e a lei da ajuda, da ordem da ajuda. O pertencimento, qualquer ser humano, qualquer um. E não só o ser humano, né? Aqui com os meus gatinhos eu tenho percebido isso também. Qualquer ser precisa se sentir pertencente ao grupo em que está. Especialmente, essencialmente, a sua família. A sua família de origem, papai e mamãe. Papai e mamãe vêm com seus emaranhados.
Papai vem com seus emaranhados, mamãe vem com seus emaranhados, e nós, enquanto filhos e filhas, vamos ter os nossos emaranhados também. Por quê? O clã precisa que a gente se emaranhe. Precisa, para que a gente pare e olhe e veja assim, olha, o que eu preciso ajudar a resolver aqui? O que eu preciso fazer aqui? Sabe quando uma empresa está maus lençóis agora, então, com a pandemia, muitas empresas fecharam, né? Especialmente as do ramo de alimentação. Muitas empresas fecharam. Então, este ramo, a empresa está em crise, e aí chama convida, né, uma pessoa para olhar de fora o que é que está acontecendo, o que pode ser melhorado, enfim. E essa pessoa vem de fora e olha de fora o que está acontecendo e o que pode ser melhorado. Inclusive, eu quero dizer aqui que eu, enquanto consteladora sistêmica familiar, também posso fazer esses atendimentos nas empresas, assim como com casais e etc. Muito bom. Então, essa pessoa que vem de fora para olhar o que está acontecendo e sinalizar, não que essa pessoa de fora vá lá botar a mão na massa, mas essa pessoa de fora sinaliza o que está acontecendo, né? Naquele sistema daquela empresa. Assim é conosco terapeutas, que a gente vem, principalmente terapeutas sistêmicos, a gente vem de fora, abre o campo morfogenético no atendimento da constelação familiar, ou nesses atendimentos que eu faço, que são em 3 sessões ou 4, e aí a gente consegue sinalizar para a pessoa. A gente não vai ali botar a mão na massa da história da pessoa e fazer por ela. Terapeuta não veio para fazer por ninguém, tá? Terapeutas, nós viemos para sinalizar e ajudar. Então, a gente vem e sinaliza e ajuda a pessoa a enxergar aonde está a pontinha do iceberg. Porque todo o resto está ali no inconsciente. E aí, eu vivo, e aí nessa questão da relação abusiva, né? Nós terapeutas conseguimos mostrar para a pessoa aonde está a lealdade dela. E aí conseguimos, numa fala sistêmica, em exercícios sistêmicos, que essa pessoa se liberte destas memórias, se liberte dessa memória abusiva que nós vivemos. E consegue mesmo. Eu tenho os relatos, eu tenho os depoimentos, né? Assim como aconteceu comigo na minha vida. Eu não canso de dizer aqui, né, que as constelações familiares, elas são divisores de água na minha vida. Muitas coisas eu consegui me libertar, outras eu ainda estou ali, ó. Numa tentativa e erro. Nenhuma hora eu sei que eu vou conseguir. Ou se eu não conseguir nessa existência, eu vou conseguir em outra. Mas a galera ali que já passou antes de mim torce para que eu consiga não viver mais relacionamentos abusivos. Eu presenciei a minha mãe em relacionamento abusivo com o meu pai. Eu presenciei. E só que eu fiz diferente. Ao invés de eu atrair relacionamentos abusivos, até no início da minha carreira de jovem adulta, eu atraí sim. Mas mais adulta depois, eu não permiti mais. Então eu fiz diferente. Eu dizia, eu não vou viver como a minha mãe viveu. Embora meu pai dizer amá-la, e de fato amava. Só que ele também tinha a lealdade dele, né? Entendem? Então, eu não tenho e não preciso repetir padrões negativos dos meus ancestrais, meu pai e da minha mãe, para eu poder continuar a ter uma vida, para eu poder continuar a viver no clã. Eu faço parte do clã e ponto. Não tem como me arrancar. Não, a Carla não é mais filha. Não, o professor Léo, que entrou agora dando bom dia, não é mais filho daqui. Não, a Ives, a professora Cris, a Irene, o Maurício.
A Solange, não, ninguém mais. Vocês não fazem parte mais dessa família. Isto não existe. Não existe. Não dá para devolver para o pai e para a mãe a vida dada. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos devolver a eles o que não é bom e que é deles. Esse destino abusivo, de relacionamento abusivo, é deles. É do pai e da mãe. É do vô e da avó. É do bisavô e da bisavó e por aí vai. É deles. Então a gente devolve com amor, com carinho e com respeito. E pega deles e delas, ó, o que é bom. E coloca aqui no coração. E veste o corpo, e veste a alma de amor, de tudo de bom que eles vieram e colaboraram e contribuíram para o nosso sistema. Tá bom? Eu também quero falar um pouquinho sobre o relacionamento abusivo que existe entre irmãos e irmãs, né? Sim, professor Léo, falamos sobre isso ontem, exatamente. Talvez seja porque nós falamos sobre isso ontem que eu estou trazendo hoje. Vamos dizer que a gente está continuando a live de ontem, professor Léo. Existe esses relacionamentos abusivos, a criança na primeira infância não tem consciência disso. Se a criança ela vive com o pai e a mãe, isso é ótimo. Mas se ela presencia um relacionamento abusivo de um ou de outro, e às vezes não é escancarado este relacionamento abusivo. Vou até voltar aqui na frase, ó. Não era amor quando me afastei dos meus amigos, de todos os meus amigos, para estar numa relação. Isso não é amor. A criança, ela não é escancarada e ela não entende, porque ela é uma criança ainda, então ela vai captar no campo energético o relacionamento abusivo. Ela capta e ela, como eu já disse no início, volto a falar, e ela vai entendendo que se relacionar é assim. Que já que a minha família tem este padrão, isso tudo é inconsciente. Isso tudo é por um amor cego pela família. Então, já que a minha família, a minha mãe, a minha avó, a minha tia, né? Normalmente são as mulheres que vivem. Mas os homens também vivem relacionamento abusivo. E aí, né, a criança vai vendo isso, e aí ela vai repetindo esse padrão para continuar presa nesse sistema abusivo. Uma vez eu trabalhei numa empresa educacional, né, uma escola, aqui em Brasília, que era tão abusivo o salário, tão abusivo, que eu só trabalhei lá até eu terminar de saldar uma dívida que eu tive com uma funcionária que eu precisei demitir. E eu precisava pagar, né, férias, 13º, essa coisa toda, fundo de garantia. E aí me apareceu a oportunidade de trabalhar nessa escola por um salário horrível. Quase que eu pagava para trabalhar. Quando eu consegui terminar de pagar essa funcionária, eu fui pedir demissão para a irmã, numa escola de freira. E ela perguntou o motivo, e eu estava com um contra-cheque na mão, levantei e mostrei para ela, por causa disso. Né? Então, eu não quero e não quis, e nunca aceitei salários abusivos, porque eu sou uma trabalhadora, uma educadora, e sou o exemplo dentro do trabalho. E eu sou muito competente no que eu faço, sempre fui muito competente no que eu faço. Então, por quê? Não, vamos, igual cobrar, né? Vamos cobrar. O professor Léo aqui sabe, é do projeto 4K2, o professor Alexandre ensina bem, né? Vamos cobrar pouquinho, porque aí eu vou atrair mais alunos para aulas particulares. Então você está se prostituindo. Eu sempre disse isso, quando eu era professora de educação infantil. Eu sempre disse que era uma prostituição. Você aceitar um salário pequeno. Isso também é uma relação abusiva.
Aí no final do ano, ou no dia dos professores, a empresa ia lá, dava presentinho pro dia dos professores, eu dizia, não quero presente, eu quero salário melhor. A mesma coisa no relacionamento afetivo, né? A pessoa fala assim, tanto o homem quanto a mulher, ah, meu bem, mas para que esse WhatsApp tão cheio de amigas, né? Agora você tem a mim, eu te completo. Vamos fazer tudo juntos. Vamos viajar, vamos jantar só nós dois. Para quê mais pessoas? E por uma carência afetiva, também tem isso, né? A carência afetiva, e por essa lealdade ancestral, e que às vezes nem é da tua mãe ou nem é do teu pai, mas é de uma avó ou de uma bisavó, tanto do lado paterno ou materno, que a gente entra em lealdade, mas entra em lealdade, em emaranhamento, para poder resolver. O emaranhamento, ele é necessário. Ele é necessário. Por quê? Porque aí, emaranhado, você precisa buscar forças a nível intelectual, a nível terapêutico, a nível espiritual, para conseguir sair, sabe, de desatar um nó. Eu gosto de mostrar o nozinho do meu fone de ouvido, né? Para desemaranhar e desatar aquele nó e eu então poder ouvir. Olha que analogia boa! Eu solto aquele nó e boto os fones no ouvido, nos ouvidos, e aí eu consigo ouvir melhor. É a mesma coisa. O nosso sistema familiar, ele está todo emaranhado. E nós viemos para ajudar a desamaranhar isso. E é conosco. Às vezes é com um filho ou uma filha que você tem uma coisa e não deslancha, para, respira e agradece. E agradece, porque esse emaranhado é desta filha ou deste filho. Não é teu mais. Agora ela pegou. Agora ela é a bola da vez. E o que a gente tem que fazer com a gente? Ó, a máscara. Se cuidar. Porque quando a gente se cuida, reflete neles, entendem? Então, os emaranhamentos de abuso na relação, esses relacionamentos abusivos, acorda para isso. Se você está vivendo um relacionamento abusivo, é porque você não é a única pessoa da tua família que vive. É porque mamãe e papai viveram, é porque vovó e vovô viveram e por aí vai. E aí aconteceu de você ser a bola da vez. Então, pega a bola. Já que você é a bola da vez, né? Não, você é a própria bola, né? Pega isso pra você e se trata e se cuida. E melhora você para poder melhorar o seu relacionamento. Tem uma outra frase aqui que é: não era amor que eu tinha, não era amor quando eu tinha que me desculpar por algo que eu não tinha culpa, só pra gente ficar bem. Olha, até esquentou aqui o campo. Olha o meu lencinho aqui, vai sair aqui do pescoço. O charme vai sair do pescoço. Esquentou o campo, gente. Quantas vezes, né, a gente, para manter o relacionamento, para ficar bem no filme, ou bem na foto, a gente, então tá bom. Então tá. Realmente, a culpa foi minha. Sou eu a responsável. Só para o relacionamento se manter. E às vezes é para se manter porque tem muitos filhos, às vezes é para se manter porque eu não tenho condições de viver a minha vida financeira sozinha ou sozinho, e aí eu vou mantendo isso, vou mantendo. Só que aí isso vira uma panela de pressão, né? Que chega um momento em que ela, estoura. E quando estoura, alguém já teve experiência de panela de pressão estourar? Eu já tive uma vez. Eu tive uma experiência de uma panela aqui em Brasília agora, quando eu estava no outro apartamento. A panela de pressão explodiu e foi feijão para tudo quanto é canto e marca na parede, o feijão não sai. Só se a gente for lá e pintar.
Mas quando a gente pinta, passa tinta, não quer dizer que a marca do feijão saiu. Não sai. Só tem uma camada de tinta ali em cima. Então, quando eu vou fingindo que tá tudo bem, não, tá tudo bem, não vou conseguir viver sem essa pessoa mais, já são 30 anos de casamento, não vou conseguir mais viver sem ela. Então tá, a gente vai passando tinta, né? Vai passando a tinta, daqui a pouco um reboco, daqui a pouco você coloca um quadrinho ali em cima e vai vivendo a relação. Para quê? É a minha pergunta, é a pergunta que eu faço sempre. Para quê? Tem uma consteladora, ela é dessa área organizacional, que ela diz assim, como é que é o nome dela? Camila alguma coisa. O que em mim me faz continuar, ela fala da empresa, né? Continuar neste lugar que não consigo investir. Então eu falo agora, pego a fala dela e coloco nesse tema. O que em mim me faz me manter neste relacionamento abusivo? O que existe em mim? O que em mim? Então eu digo, um emaranhamento. Oba! Sabe, é assim que a gente tem que falar para os emaranhamentos. Opa! E não é um só na vida, são vários, né? Opa! Tem um nozinho aqui para eu desfazer. Vamos lá. Deixa eu desfazer o nozinho e colocar o fone no ouvido para ouvir melhor. Porque quando eu desfaço o nó, quando eu ajudo a desfazer o emaranhamento, no início pode ser difícil, muito difícil sem essa pessoa, né? Mas, professor Alexandre, que alegria, seja muito bem-vindo. No início pode ser difícil, mas as doenças no teu corpo vão parar de acontecer ou vão melhorar. A doença que não é só nossa, mas é de todo o nosso sistema familiar, né? Então, é o relacionamento abusivo, seja em que setor for da vida, em qualquer setor, ele mina o nosso corpo, mina a nossa memória, mina o nosso psicológico e vai minar a nossa saúde. Não tem como ser diferente. Não tem como. Tá bom, então? Olha os queridos aqui do 4K2 se encontrando, dando bom dia a todo mundo. Tamo agarrado, né? Queridos, tamo agarrado que o professor Léo traz aqui assim. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma... o professor Léo fala, também pedir demissão assim, professora. Quando a gente... É preciso ter coragem, né, professor Léo? Quando a gente... não consegue aceitar a prostituição numa relação. E esse termo prostituição, professor Léo, que eu utilizei aqui nesse contexto de hoje, também cabe, de trabalho, né? Também cabe nos relacionamentos abusivos. Quando a gente aceita relacionamento abusivo é porque nós estamos nos prostituindo nesta relação. Nós não viemos para essa existência para sermos prostitutos, nesse sentido da palavra, né? Não estou dizendo da função prostituição, das pessoas que sexualmente se prostituem. Não estou dizendo isso. Não é nenhum valor, não existe nenhum valor moral aqui. Estou usando esse termo quando a gente aceita uma relação abusiva. O professor Alexandre fala, descontos e pacotes? Não, salário justo, sim, isso aí. O professor Léo diz, chego a arrepiar negativamente, descontos e pacotes. Porque aí é uma forma abusiva, né? Você tem um potencial gigante para um bom relacionamento, ou você, no caso aqui que os professores estão falando, né? Você tem um potencial gigante para oferecer um bom serviço, e aí aceita descontos, então procura outra pessoa, porque não vai ser comigo. Mesma coisa no relacionamento, então procura outra pessoa. Porque eu olho para o meu emaranhamento em honra a todos esses que viveram relacionamento abusivo, em honra a todos estes eu vou fazer diferente e melhor.
para que os meus descendentes também façam melhor. Gente, não é numa existência só, tá? Não é numa única existência que a gente vai conseguir zerar tudo. Não, não é. Existe um poço fundo, muito fundo, de memórias abusivas no nosso sistema familiar. E ele é muito fundo, mesmo. Não está aqui no raso, não. Está lá no fundo. No fundo, o que é esse fundo? É a nossa memória inconsciente. É a memória da alma. E que a gente acessa. E que a gente tem lealdade. Então não é rapidinho. Mas a gente, nessa existência, vai fazendo o que a gente consegue, né? E o importante é ficar bem aqui, ó. No chakra cardíaco. E conseguir respirar. E conseguir ser determinada nas meditações. Não canso de dizer, levanta 5 minutinhos antes. Bota o despertador para tocar, 1 hora o seu cérebro vai acordar sozinho. Opa, acordei cedo para meditar. O problema é que meu cérebro agora está me acordando às 5 horas, gente. A minha meditação era às 6, meu cérebro está me acordando às 5. A professora Irene fala, nossa, uma live maravilhosa de reflexão. Obrigada, gratidão. E o professor Léo concorda também. Que legal que vocês estão gostando, gente. Vocês têm algum comentário para fazer? Algum comentário para enriquecer? Liliane Fogaça, seja muito bem-vinda, minha querida. Graças a Deus, tenho medo de panela de pressão. Eu também tenho, sempre tive. Mas é só cuidar, né? É só cuidar para que a panela não estoure. E isso em relação a gente também, professora Irene. E como é que a gente pode cuidar para que a panela não estoure? Não acumulando, não trancando aqui, ó. Porque se tranca aqui uma fala, as falas, se a gente vai engolindo, vai ter problema na tireoide com certeza. E se não é você que não tranca, é alguém da sua ancestralidade. Tá bom? Né, professor Léo? Isso aí. A professora Cristina fala, para quê? A pergunta que devemos nos fazer sempre. Exato, professora Cristina. Para que eu estou vivendo uma relação abusiva? Para quê? O que em mim me faz viver esta relação abusiva? Para que eu vivo uma relação abusiva? Não. Ó, veio aqui, ó. Emoção de choro veio aqui. Tô captando aqui o campo de vocês, hein? Ou a minha própria história de mãe, né? Mãe, avó, bisavó. As mulheres, bem lá, eu acho que até a década de 40, se eu não estiver enganada, as mulheres, elas acreditavam que era assim, que era para ser a vida, né? Casar, não estudar, ou se estudar para ser professora, melhor ainda. Porque aí está dentro do estereótipo da dona de casa. É professora e ainda cuida da casa e dos filhos. E graças a Deus e graças a muitas mulheres que conseguiram romper na história com este padrão. E a gente hoje, no século XXI, ainda mais vocês, jovenzinhas, vocês estão pegando refresco dessa história que as mulheres mais antigas viveram. Nos anos 30, a mulher não podia nem chegar à janela, porque ela era propriedade do homem. E era mesmo. Quando ela ia à rua para fazer compras, tinha que ir com a mucama do lado. Ela não podia ir sozinha, porque senão era mal vista. Olha o que tem na nossa memória. E a gente está rompendo com isso. E rompendo mesmo, né? O professor Alexandre traz, temos que buscar o nosso equilíbrio sempre. Exato. Buscar o equilíbrio, lembrando que a balança não pode ficar estática. Ela não pode ficar assim. Ela tem que estar, em movimento. Porque foi aquilo que eu falei na live de segunda-feira, né? Nós temos que estar em movimento, buscando, sempre buscando. Sempre buscando. A hora que começa a ficar bom,
vamos buscar melhorias nisso. A gente não pode ficar acomodado. Me lembrou agora daquele personagem da Grande Família, o chefe da família, o pai, né? O Ilineu, funcionário público, todo certinho, todo ali bonitinho. Ainda bem que tinha aquele genro dele lá para bagunçar o coreto, né? O filho dele também, a filha dele, a esposa dele, que bagunçavam o coreto dele para ele estar sempre olhando por um novo paradigma, né? Eu lembrei disso agora, que legal. A professora Irene concorda com o professor Alexandre. Olha, professor Alexandre, a sua família 4K2 está aqui. Todo mundo presente na live da Carla, do Libela Constelação. Que bacana. A professora Cristina traz que muitas vezes é difícil ouvir a nossa resposta, Irene. É verdade. Muitas vezes, por que a gente tem dificuldade de ouvir, de nos ouvir, sabe? Aí eu vou alcançar aqui o meu fonezinho. Ele hoje não tá embolado, né? Mas então, a gente tá ali, né? Tudo embolado daquele jeito, e aí a gente tá com uma angústia e faz pergunta e não consegue ouvir a resposta. Não consegue ajudar a desemaranhar. Como é que a gente vai desemaranhando? Como é que a gente vai desembolando esse nó? De que jeito? De que maneira que a gente vai fazendo isso? Meditando. Meditando, fazendo terapia, tendo acompanhamento terapêutico, e aí ele desata o nó, né? E aí, ó, a gente pega e escuta quem? O nosso coração. Porque o nosso coração está vinculado à nossa alma. O Bert Helling diz que nós não temos uma alma, nós fazemos parte de uma alma. E o que ele quer dizer com isso? Que nós fazemos parte de uma alma familiar. É nesse sentido que ele diz, né? Então, quando a gente vai escutar melhor, quando é que a gente consegue escutar melhor? Meditando. E para ter uma vida melhor, tem que ter disciplina. Disciplina em todos os aspectos. Disciplina para acordar um pouquinho mais cedo e meditar, ou meditar na hora de dormir. Também, se o teu horário melhora na hora de dormir, vai um pouquinho mais cedo para a cama e vai acostumando o seu cérebro a entender que antes de adormecer profundamente, você vai entrar em estado de meditação. Nossa, a gente acorda tão melhor. Vários de vocês aqui já me deram esse relato, né? Ai, queridas pessoas. Nossa, Elite 4K2 está aqui assim, ó, em peso. Que bacana. A Tayane diz assim, um gole da minha água. A Tayane diz assim, e depois que a pessoa sai de um relacionamento assim, como voltar a achar que merece o melhor? Que pergunta excelente, Tayane. Tomara que você esteja ainda aí. Você está ainda aí? Me responde. Porque eu congelei lá atrás. Vou repetir a pergunta, tá? Pessoas amadas. E depois que a pessoa sai de um relacionamento assim, como voltar a achar que merece o melhor, né? Porque, olha só, primeiro você estava num relacionamento abusivo, estava presa num emaranhamento, aí você consegue virar a chave, como você própria disse lá atrás, e aí você sai desse relacionamento. E aí, agora é o segundo passo, né? Como acreditar que você merece um relacionamento melhor? Como acreditar que nós merecemos um relacionamento melhor? E aí, minha querida Tayane, meditação e terapia. As duas coisas, olha, elas andam em par, sabe? Duplinha de par de jarro. Meditação e terapia. E não ter pressa. E respirar fundo. E e entregar, confiar e aceitar e agradecer. Eu tô falando assim porque minha flâmula tá pendurada ali. Entende?
Então a tua parte você já está fazendo, né? Primeiro, conseguiu se separar dessa relação. 2, buscar terapia e praticar a meditação. Olha, gente, isso são duas chaves imprescindíveis para que a gente consiga aceitar e entender que nós somos merecedoras e merecedores de relacionamentos bons. E aí, com a terapia, né, ao menos comigo, né, eu ensino exercícios sistêmicos, eu passo meditação, e aí você vai conseguindo limpar essa memória do teu campo morfogenético em que essa memória abusiva ela existia. E você teve a coragem de romper com isso, sabe? Quando a gente se lança assim, rompe. E agora, o próximo passo é o quê? Sair do lugar da vítima. Coitadinha de mim, eu tinha um relacionamento abusivo, me maltratou, me colocou no fundo do poço, tirou todo o meu dinheiro. Então, não. Sai desse lugar da vítima. Sai desse lugar. É difícil sair do lugar da vítima, então procura terapia. Mas junto, meditação. Não precisa começar com uma meditação de 15 minutos, até porque o nosso cérebro não aguenta, né? Nós somos ocidentais. Num mundo pós-moderno, no século XXI, então é difícil. Começa com 5 minutinhos. Respirando fundo, os pensamentos vão vir, você agradece que eles vieram, se despede deles e continua. Tá bom? Espero ter ajudado com a sua pergunta. De nada, Irene, de nada. Né, Rô Santos, o importante é começar. É dar o primeiro passo. Tem aquele ditado que diz assim, né? Dê o primeiro passo que o chão aparece. Então, dê o primeiro passo com meditação. O chão vai aparecer. É certo. Vocês estão num bate-papo aí paralelo, né? Olha só. O Maurício fala, a gatinha passou a live inteira olhando para o celular e teus movimentos, Carla. Ai, que amor! A tua gatinha Olga? Que linda! Beijo nessa amada gatinha. Hoje a minha ficou lá fora. Hoje ela não quis entrar, não. Tá lá no sol. A Rô Santos fala, a gente passa por essa situação de abuso por míseros momentos de felicidade. Nossa! Rô, até me trancou aqui. Essa carinha que você botou de olho cheio d'água, né? Exatamente. Por míseros momentos, por migalhas, né? Lembra daquela live que eu fiz no mês passado, parece? No início de julho. Não quero migalhas, eu quero inteiro. Eu não quero a migalhinha do pão, eu quero o pão inteiro, dividindo com você. Então, por um mísero momento de felicidade, eu vou e aceito. E vou aceitando, e vou empurrando, e o corpo vai adoecendo. Porque a doença ela é psicossomática. E a doença não é só nossa, ela é de todo o sistema familiar. Maravilha, Rô. Adorei o comentário. E a Irene confirma, né? Sim, também podemos virar uma panela de pressão. Uma hora pode estourar e jogar o feijão para todos os lados e deixar a sujeira interna. Exatamente isso que eu quis dizer, professora Irene. Ela explode e ela fica interna, e a gente vai passando reboco, mas ela está lá. Mas ela está lá até a gente resolver, de fato, olhar para ela. Olhar para a questão. E ressignificar a dor. Gente, trauma não desaparece, tá? Tira da cabeça essa ilusão de que agora vou curar os meus traumas. Não. A sujeirinha, ela fica lá. Da panela de pressão que estourou, né? Ela fica lá grudada. Só que a gente pode ressignificar. Nesse estouro de panela que eu tive lá no outro apartamento, a sujeira maior foi no teto, né? Só que aí ficou um espirro assim, sabe? E eu olhava para aquilo e pensava, gente, se o apartamento fosse meu, eu ia fazer uma pintura, ia transformar aquele espirro numa árvore, num ipê. Então eu ia ressignificar a sujeira. Entendeu? Só que o apartamento não era meu, eu tive que pintar, né?
O professor Léo fala ser homem, ser macho, tudo bem. Machista, ogro, não. Ser homem, ser macho, tudo bem. Machista, ogro, não. Foi-se o patriarcalismo. Homem deve lavar vasilhas sim, arrumar a casa. Por que não? É por aí, professor. Eu não acho que é tudo bem, não, tá? Ser machista. Eu não acho, não. Desculpa, eu vou refutar essa sua, isso que você colocou. Se é que eu entendi, né? Ser homem, ser macho, tudo bem. Machista não. Ser macho e machista. Explica para mim qual é a diferença do ser macho. E também talvez a gente possa olhar a etimologia dessa palavra. É porque ela vem tão carregada, tão impregnada de moralismo e de preconceito, né, professor? Que de repente dizer assim, eu sou macho, pode dar outra conotação. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Isso mesmo. Por quê? Por que que o homem não pode lavar as vasilhas, né? Aqui em casa sempre foi dividido. Quando eu era casada com o pai dos meus filhos, era um cuidava da cozinha, outro cuidava da casa. E estava tudo certo. Eu sempre preferi cuidar da cozinha porque eu gosto de mexer com água. E com os filhos a mesma coisa. Ficou ok, né, Tayane? Legal, legal, legal demais. O professor Léo diz assim, ih, gente, trancou aqui, tá. O professor Léo diz, partilhar dos afazeres domésticos é um ato de amor para com sua companheira, para com sua família, exatamente. Porque a casa não é só dela, né? A casa é dos dois, e os dois tiveram filhos, então todo mundo ganha uma parcela na arrumação dessa casa. Eu concordo plenamente com isso. Tayane manda os coraçõezinhos. O Maurício fala, não, a gatinha de Bagé é a Michinha. O que já está com as orelhinhas bem saradas. Ai, que bom, Maurício, que bom. A Rô Santos diz exatamente. A professora Cris diz verdade. Aí o professor Léo responde aqui, justifica, né? Não, professora, macho do sexo masculino. Tá, entendi. Homem, né? Entendi. Não é porque é um homem que não pode lavar as vasilhas. É isso aí. Ok. Ótimo. Professora Irene diz, ótimo, professora, também faria isso. Aproveita a sujeira para fazer algo lindo. É isso aí. E aí a gente vai ressignificando os traumas. Acreditar que trauma de relacionamento abusivo ele acaba porque a gente saiu da relação, não. Ele não sai, ele continua aqui, mas a gente ressignifica. A gente ressignifica para viver um novo relacionamento de uma forma mais digna, né? Mais inteira e sem as migalhas. Perfeito. O Maurício disse... Ele falou que machista também não, tá? Foi o que quis dizer, termo da biologia. Ah, o professor Léo é professor de biologia e aí traz o termo do macho homem, né? É, até aí, até na terminologia da biologia existe machismo, né? Mas enfim, essa é outra discussão. Queridos amados, amei a presença, amei essa interação, amei o 4K2 aqui. Quem não sabe ainda o que é o 4K2, procura lá no Google que vai aparecer o professor Alexandre Moraes. Olha, um beijo gigante no coração de todo mundo. Hoje é quarta-feira, excelente quarta-feira para vocês e que a quinta-feira seja melhor do que está sendo essa manhã de quarta. Tá bom, então? Sexta-feira nos vemos. Lembrando que sexta-feira é o dia de tirar dúvidas aqui com a Consteladora. Tira suas dúvidas. Se não quiser tirar suas dúvidas publicamente, clica na minha bio e encontra um jeito de falar comigo. Eu que agradeço, querida Solange, querida professora Cristina, Irene, professor Léo, muita gratidão. Gratidão, Tayane, Rejane, uma linda tarde também. Gratidão, gente. Manda esse aviãozinho e divulga essa live para mais pessoas, tá bom? Cristina Farias, vai ficar gravado. Você pode ver no YouTube ou aqui no IGTV, tá bom? Gratidão, professor Léo. Live sensacional por causa de vocês, tá bom?
Beijo, ó. Coraçãozinho pra vocês. Tchau, tchau. Até sexta.